Quero tirar algumas coisas do caminho rapidinho, antes de mergulhar no texto, porque acho que elas não são de somenos, para a gente estar de coração bem aberto para o que vai ver. Deixa eu só situar onde nós estamos. A última vez que eu preguei, estávamos no capítulo 19 do livro do Apocalipse, e nós chegamos numa cena final na qual Deus já está executando os seus julgamentos sobre a terra. Ele já não está apenas enviando uma disciplina geral, ele não está enviando as provações das quais a igreja, eu creio, fará parte, mas isso a gente tem visto já na sequência de muito tempo, mas ele já iniciou um julgamento. E esse julgamento não pode recair sobre a igreja, porque a igreja, a Assembleia dos Eleitos, não passa por esse julgamento. Aliás, deixa eu tirar algumas coisas do caminho. Quem aqui anseia pelo dia de estar diante do grande trono branco do Senhor? Ô louco! Desculpa, mas, se você se encontrar diante do grande trono branco do Senhor... Nossa, eu quase que vou pedir para o pastor Heber vir aqui na frente explicar, porque acho que ele é mais mal que eu, né? Aí ele pode explicar que o grande trono branco, se você estiver diante do grande trono branco, é tarde. O grande trono branco é o juízo de Deus sobre o seu povo, sobre o povo ímpio, sobre os não eleitos. O grande trono branco é o momento no qual Deus julga a todos os que não foram lavados no sangue de Jesus Cristo por tudo aquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer. Foi uma pegadinha. Só não diga que foi uma pegadinha do malandro, porque o Sérgio Malandro está longe do pastor Davi. O grande trono branco, que nós vamos ver aqui, é o juízo pelas obras. É onde todo mundo vai ter todos os seus pecados revelados. É onde o replay, como que chama no futebol isso daí? Agora é o VAR. É onde vai ter o VAR da sua vida. Eu não quero estar nem... Eu quero assistir de longe. Mas isso é meio perverso, talvez Deus não deixe. Que curiosidade mórbida eu ia querer ter de ver o pecado dos outros? Então essa é a primeira coisa. Põe na cabeça. Há 2 julgamentos. Há um julgamento por tudo o que foi feito ou deixou de fazer, e a igreja não passa. Todos os que são parte da igreja não passam por esse julgamento. Aqueles cujo nome está inscrito no livro da vida passarão por um segundo momento diante do trono de Cristo, mas não é esse momento do grande trono branco que vai ser descrito na passagem de hoje. É um segundo momento no qual Deus há de recompensar a cada um por aquilo que fez para o reino dele. Não é um julgamento para punição, é um julgamento para recompensa. E isso daí no último sermão eu já li na Bíblia dizendo... É muito óbvio, o texto fala, e aí cada um dos santos receberá de acordo com aquilo que fez para o reino. É o positivo, não fala que vai punir pelo que não fez, não fala que vai... Não tem demérito. Os méritos são os de Cristo. Mas uma vez tendo recebido de Cristo a graça, aquilo que eu fiz por amor a Cristo, reverte em galardão, que é nada mais do que coroas que eu deposito aos pés dele mesmo. Coroa provavelmente não é joia de ouro para pôr na cabeça. Provavelmente é autoridade, poder, reconhecimento do que foi feito, e a gente deposita isso de volta aos pés de Cristo. Primeira coisa para tirar do lugar. Segundo, Deus certamente tem um senso de humor. Porque se você me perguntasse qual o domingo que eu gostaria que não tivesse nenhum outro pastor presente, ou estudante de teologia, seria esse domingo. E aí Deus traz, não, mas 2 pastores queridos da igreja. E o pastor Heber está aí também.
E tem seminarista. Eu estou esperando, eu estava olhando e vendo os membros que estavam chegando, porque eu estava esperando chegarem aqueles que são mais apaixonados pelo assunto, porque eu já sabia, tá aí a semente da controvérsia. Por quê? Com todo o carinho e todo o amor a vocês, e eu estou falando com leveza porque o assunto depois vai ficar mais pesado, mas eu acho que nós vamos concordar em tudo que é mais pesado, mas eu sabia que a turminha da corrente comprida ia me dar trabalho hoje. Lembra que aqui está falando Davi, eu ainda não estou falando assim, diz o Senhor. Eu estou introduzindo o meu sermão, então aqui diz Davi, servo do Senhor que procura ser fiel. Mas ainda não estou dizendo assim, diz o Senhor. Daqui a pouco eu vou dizer assim, diz o Senhor. Mas o que é isso que eu estou chamando de turminha da corrente comprida? Aí entra o terceiro ponto. Eu quero ler o texto como o texto está escrito. Eu não quero uma interpretação literalista na qual eu pego cada ponto ali e tento imaginar que cada ponto é completamente discernível e cada ponto pode me permitir criar um esqueminha que eu passo a controlar, uma caixinha. Não quero forçar isso, mas eu não quero também, só porque eu reconheço que às vezes figuras de linguagem são usadas, só porque eu reconheço que às vezes há imagens, metáforas, não quero pegar e espiritualizar e transformar em metáfora o significado do texto, o que o texto quer dizer. E isso muda muito como eu leio esse capítulo da Bíblia. E eu chamei de turma da corrente comprida porque esse capítulo fala que Satanás vai ser acorrentado. E depois solto de novo. E isso gerava um dilema, porque muita gente dizia, não há um período, Satanás já foi amarrado na cruz, ele já está acorrentado. E aí vinha a resposta, então hoje Satanás não engana as nações? E João Calvino teve a brilhante ideia, não há um teólogo depois de São Paulo e Santo Agostinho que eu respeite mais do que João Calvino. Tá? E eu fecho com ele na maioria das coisas, mas graças a Deus todo santo tem que ter pé de barro. Porque nesse ponto, e o meu é de barro a perna toda, tá? Mas no caso de Calvino, acho que era só o dedão do pé que era de barro. Mas nesse ponto, eu fico estupefato, porque quando argumentaram o Calvino, como que você pode dizer que Satanás já está aprisionado? Primeiro, o texto fala que ele vai ser preso. Ah, não, mas isso já se cumpriu, ele já foi acorrentado. Sim, mas ele não engana as nações? E Calvino literalmente diz, ele está aprisionado, mas a corrente é muito comprida. Como um cão que você acorrenta, mas põe lá uma corrente comprida, então ele consegue fazer muita coisa, mas é limitado porque tem uma corrente segurando. E para muitas pessoas, há na cabeça uma equivalência entre o pensamento reformado, que se deixa guiar pelas doutrinas da graça, e negar que haja o que o capítulo 20 vai falar aqui, e achar uma outra interpretação para o capítulo 20, que seja totalmente simbólica, ou então que diga que já se cumpriu. Tudo isso diz respeito ao que nós vamos ler, e eu queria já tirar do caminho. Agora eu peço que vocês me acompanhem na tentativa de olhar honestamente para o texto e tirar aquilo que é a intenção do Espírito Santo que revelou mediante o apóstolo João esse texto. O que é que Deus está falando para a gente? Qual o propósito? Lembra, todas as minhas pregações no livro do Apocalipse têm destacado o fato de que ele existe para nos dar esperança e força para resistirmos. Segundo lugar, que por mais que se ache complicado, é um dos poucos livros de Calvino, quando dizia o livro do Apocalipse é tão complicado que eu não me atrevo a escrever ou comentar a respeito. Ele não escreveu, ele tem comentários sobre quase todos os livros da Bíblia, mas não escreveu sobre o Apocalipse. É o único livro que diz que há uma bênção especial para quem ler e compreender as profecias desse livro. Então você fica num dilema. É complicado, mas a própria revelação de Deus aqui fala que há um benefício. E eu não creio que a bênção especial é algo místico. Você vai prosperar na vida se ler. Não é algo cabalístico. Eu creio que a bênção especial é o tipo de esperança constante que você vai ter, que vai te permitir resistir quando a luta for pesada. E não perder
o gozo, a alegria e a esperança. Porque resistir a gente consegue, né? Eu mesmo, em tempo de batalha, de dificuldade, de guerra, tendo a simplesmente reverter a uma posição mais estoica. E aí, honestamente, eu tenho um grau alto de resistência para pressão, para tensão, para guerra, mas estoica. Ou seja, duro, espinha rígida, bem britânico, queixo levantado, aguenta firme e vai para o combate. Mas eu não queria viver assim o tempo inteiro. Eu quero ter uma esperança que me dê alegria, que me permita perceber as maravilhas que eu posso viver desde já e me encher de certeza e alegria quanto às coisas que vêm pela frente. Eu quero comer o pedaço de prime rib, bem feito na churrasqueira, temperado com o chimichurri perfeito, e ainda poder saber que depois vem uma sobremesa boa, um bolo trufado de chocolate. No mundo ideal seria um bolo trufado de chocolate feito pela Gisela, que é super chefe profissional. Quem não sabe disso, depois conversa com ela, tá? Ela é celebradíssima como chefe. Vamos ler o texto. Eu vou começar lendo o que está acontecendo no finalzinho do capítulo 19. Abre aí a sua Bíblia, no Apocalipse 19, versículo 19. Isso foi coberto no último sermão, mas eu quero que vocês peguem a transição. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Esse é o cavaleiro do cavalo branco, justo juiz, fiel e verdadeiro. Aquele que depois que a besta e o seu falso profeta foram derrotados, e a Babilônia foi derrotada, e os santos já tinham sido preservados ou mortos. Já não experimentam porque Deus já está enviando os cálices de julgamento sobre a terra. Mas é importante a gente saber dessa história, mesmo que a expectativa seja, eu não vou estar lá, não pouco importa. Porque ela vai fazer sentido de tudo que a gente vê hoje. Quantas vezes o seu coração se inflama quando você vê o direito pisado ao solo, quando você vê injustiças, quando você vê o abuso, quando você vê a maldade humana sendo recompensada, quando você vê o bem sendo punido, quando você vê as coisas e diz, não era para ser assim. E pior, quando você faz o que não era para ser assim. Pois Deus vai limpar esse mundo e vai fazer justiça. E a vingança não é nossa, mas não significa que ela não exista. Significa que Deus quer que você aprenda a ter um coração tão misericordioso que você vai olhar para as pessoas que vão sofrer o julgamento de Deus e vai dizer, Senhor, tem piedade deles. Você vai sofrer pelo que eles vão sofrer, mas você não vai se enganar por um momento e achar que as coisas vão deixar de ter paga. Porque Deus vai vingar cada ato que foi cometido, e especialmente os atos que forem cometidos contra os santos. A degola dos santos, a perseguição aos santos, a troca da mentira pela verdade. Tudo isso vai ser vingado. E finalmente Jesus Cristo vem e montado no seu cavalo executa seu julgamento, e então a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, tá? É o anticristo e o seu falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, pega aqui. Às vezes eu digo para vocês, nesse texto ele não está nos dando uma sequência de eventos. Aqui está. Lembra que eu expliquei que o jeito que eu sei a diferença é quando fala, e então, e depois disso e tal, aí o texto está me dando a dica de que é uma sequência. E aqui está dizendo, quando eles se reúnem para pelejar contra o cavalo, aquele que está montado no cavalo branco, o justo e verdadeiro e fiel, Jesus. Ele derrota e manda para o inferno a besta e seu falso profeta. E o exército
que tinha se agregado para tentar erradicar da face da terra qualquer testemunho da verdade, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, a espada do juízo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Lembra do banquete? Da última vez o título do meu sermão era o grande banquete. Eu fiz uma distinção entre o grande banquete de carne para as aves de rapina comerem e o grande banquete de carne que é posto para nós nas bodas do Cordeiro. Tá? Agora começa então o capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Essa é a primeira coisa. Agora, lembra que eu fiz a distinção entre agora falo da via. Aqui diz o Senhor. Vai ser dado a um anjo a autoridade. Agora lembra, quando um anjo estava pelejando com Satanás por causa do corpo de Moisés, ele não ousou proferir o juízo sobre Satanás, antes disse: o Senhor te repreenda. E a Bíblia destaca isso. Agora chegou a hora na qual a autoridade é dada a um anjo que vem e desce e carrega com ele, mas a besta e o falso profeta e os exércitos do anticristo já foram derrotados. A igreja já foi levada e está com Cristo. E um anjo desce com poder para aprisionar Satanás. E eu já vi gente virar e falar: mas aí é ligado à besta, é o falso... Não. Aí diz específico a velha serpente, que é Satanás. E o anjo vem com uma corrente e com poder e autoridade. E ele pega o dragão pela cauda, amarra, aprisiona e bota um selo. Sabe por que a tese da corrente comprida não funciona? Porque diz, para que ele não mais engane as nações por 1000 anos. Então, por 1000 anos ele não consegue enganar as nações, a corrente não pode ser tão comprida assim, porque ele não consegue mais enganar as nações. Por 1000 anos. Agora vem a pergunta, a grande dificuldade que muita gente tem é: por que uma sequência de duas coisas distintas? Por que não acontece tudo ao mesmo tempo? Veja, há 3 posições essenciais a respeito disso. 4, na verdade. Há pessoas que creem que tudo isso daí já passou. Algumas chegam ao extremo de acreditar que o arrebatamento e a ressurreição dos mortos aconteceu no ano 70 de Cristo. Nós já somos os que ficaram deixados para trás. Mas outros dizem que a igreja, de alguma forma, vai, sob Cristo, sob a autoridade de Cristo, tomar o poder da terra. Que nós vamos governar essa terra, que nós vamos transformar essa sociedade e ter vitória. E nós vamos impor um reino teocrático na terra. E a justiça de Cristo. E isso me atrai muito, porque seria maravilhoso ver a justiça de Cristo executada aqui. Ver a lei de Cristo sendo a lei desse mundo. Como dizia o cântico, já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão a sua lei. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. A ideia é a igreja toma o poder e aí Cristo desce para manifestar visivelmente o seu reinado. Aliás, esse hino foi composto durante a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, porque o Norte acreditava, muitos dos nossos pais na fé no Norte acreditavam que a escravidão era a última coisa que estava impedindo o reino milenar de ser estabelecido no território americano. E se erradicasse a escravidão, estaria abrindo as portas para que Jesus viesse e a Nova Jerusalém fosse a América do Norte. Isso explica certos aspectos do hino. Tá? Essa posição é chamada de pós-milenista. Ou seja, a igreja
impõe seu reino e nós vamos experimentar um período longo de 1000 anos ou mais, a discussão se 1000 anos é 1000 anos literal ou não, eu creio, ela sim cabe na discussão daquela mesma coisa que dos 144 mil. Eu creio que é um número para dizer um grande período, um grande momento de tempo. Por quê? Tem questões textuais aí. Quando Daniel fala de tempos, ele fala de números específicos e ele nos dá, de certa forma, contas específicas, equações, quase que algoritmos para você chegar a tempos. Aqui, o 1000 anos é usado muito mais para falar em termos do milênio. Novo milênio, vai ser um milênio, não em termos de uma duração específica. Mas alguns irmãos, aqueles que eu descrevi, acreditam que a igreja começa a impor o reino e quando o reino está, a cristandade está estabelecida, Cristo vem para consumar esse reino. Eles se às vezes autodenominam e às vezes outras pessoas chamam de pós-milenistas. E é uma tradição forte dentro da tradição reformada. A outra tradição reformada, por causa de Calvino, por causa de algumas outras questões, chama amilenista. Calvino dizia o milênio é uma fábula judaica. Ele disse isso literalmente. De novo, me causa um pouco de desconforto, mas é o dedão de barro que ele tem. Ainda bem que é só o dedão do pé que é de barro. Mas para alguns, a ideia de um milênio é ficção demais, e eles estabelecem uma série de dificuldades. Nesse sentido, eu fico com o que o texto fala, e o texto fala de uma forma muito específica. Nós vamos continuar lendo. Mas a posição amilenista, basicamente, ela concorda com a posição pós-milenista de que, pelo trabalho da igreja, já estamos vivenciando o reinado de Cristo. Mas ela não vê dois momentos distintos na relação escatológica do que vai acontecer no futuro. Não tem duas sobremesas, é uma só. Tá? Voltando para o texto, então. Satanás é acorrentado por 1000 anos e fica impedido de enganar as nações. Por que isso? Por que antes de novos céus e nova terra, por que antes do capítulo 21 do Apocalipse tem o capítulo 20? Porque se pulasse direto para o capítulo 21, é eis que faço novas todas as coisas. Vai ser como eu vou terminar hoje para vocês. Por que ter o 20 no meio? Podia pular do 19 para o 21. Eis que faço novas todas as coisas. É um só evento, é uma só sequência. Mas interrompe com o 20 e vem a grande pergunta: por quê? Tá? A terceira posição, que se subdividiu mais recentemente, nos 150 anos e pouco, em uma sequência que é associada com uma visão de interpretação bíblica chamada dispensacionalismo, que acredita que há diferentes dispensações nas quais Deus dispensa a sua graça de formas diferentes. Teve um período no qual era a lei que salvava, tem um período no qual é Cristo que salva, divide isso. E, obviamente, se você for fazer uma tabelinha para entender ênfases, isso pode até ser útil como um instrumento didático. Mas não dá para acreditar que é dessa forma, porque não pode mudar o modus operandi. Você não pode perder a unidade da aliança, do pacto. Aliás, aqui na igreja, vocês têm ouvido de mim, do pastor Heber, do pastor Vadislau, que o pacto é uma unidade que começa desde antes da fundação do mundo e vai até a consumação. É um pacto só, é um só modo de Deus lidar e escolher os seus eleitos. Então, isso que é a visão ligada ao dispensacionalismo, que se chama pré-milenismo dispensacional, virou muito tradicional em algumas igrejas evangélicas nos últimos 150 anos, está em decadência agora, mas é uma ideia que eu creio que aí sim ela extrapola e ela é antibíblica. E é ela que leva a criar, por exemplo, tabelinhas. Cria uma tabelinha, depois da manhã ele volta. Ela que levou muita gente a fazer previsão de quando Jesus voltava. Ironicamente, a posição que você mais encontra nos pais da igreja, desde o comecinho da igreja, é o que hoje a gente usa o termo, por mais inadequado que seja, de pré-milenismo histórico, não dispensacional. Histórico porque é uma posição antiga. Você vai achar em Irineu, você vai achar em Tertuliano, você vai achar em Justino. Vários deles têm essas alusões. Tá? Agostinho é mais complexo, porque alguns acham que ele era pós-milenista,
Outros tentam dizer que era milenista, mas não vamos entrar nessa discussão, porque essa é a última coisa que eu quero expor a palavra para vocês. Mas voltando aqui para o que diz o Senhor. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. De novo, para muita gente é uma das dificuldades maiores. Eu não posso conceber que pessoas redimidas e não redimidas convivam na terra ao mesmo tempo. Certas pessoas glorificadas e outras não glorificadas. Eleitos e não eleitos depois do grande julgamento. Mas esse não é tão complexo, esse não é tão difícil. Basta fazer uma boa leitura do capítulo 65 de Isaías, onde fala assim, e aí quando estabelecido o reino, e obviamente está falando do começo do reino, porque depois no final fala, e então será estabelecido para sempre o reino. E aí quando for estabelecido o reino, e então será estabelecido para sempre o reino. Tem algo que acontece nesse meio termo. Fala lá que os filhos de Deus vão conviver com pessoas que não serão filhos de Deus, mas serão forçados a obedecer à lei de Deus. E ainda fala mais, fala de longevidade, fala, os filhos de Deus vão surpreender o mundo pela longevidade deles, mas mesmo os que não são filhos de Deus, quando morrerem aos 120, terão morrido jovens. Isaías 65. Verso 20, verso 22, 23, daí em diante. Então lá já fala desse convívio, já fala dessa presença simultânea. Mas para quê? Para que não fazer tudo de uma vez? Os mais velhos aqui, os mais jovens, não vão lembrar porque vocês eram pequenininhos demais. Mas quem lembra, quando que começou esse negócio de meme, essas coisas assim, lembra do pré-meme que começou a rodar na internet, que era para a nossa alegria. É para a nossa alegria. A sobremesa é dupla para a nossa alegria, mas é mais que isso. Não é para a nossa alegria só no sentido de curtição, como uma sobremesa. É mais que isso. É que há promessas que foram feitas, cujo cumprimento se dá na eternidade. Foi prometido que Jesus Cristo se assentaria sobre o trono do universo e para sempre julgaria com justiça e equidade e que ele zelaria pelo seu povo. Foi? Então Jesus vai se assentar no trono eterno, certo? Mas a Bíblia também promete que um dia Jesus ia sentar no trono de Davi, seu pai. E Davi nunca teve direitos ao trono eterno. Davi tinha direitos ao trono de Israel, não ao trono eterno. O trono eterno pertence somente ao Messias. Então, em algum momento, Jesus precisa reinar de Jerusalém. Primeira coisa. Segunda. Poxa, que lástima. Suponha que nós tivéssemos alguma coisa muito preciosa que nós fizemos juntos. Sei lá, uma barraca, uma casa, alguma coisa assim. E gente má foi lá e causou bastante estrago, destruiu, bagunçou. E a gente sabe que, eventualmente, a gente vai pôr abaixo e reformar e fazer tudo novo. Mas no meio tempo a gente quer ficar com aquela lembrança constante da bagunça que foi feita com aquilo que era nosso. Não, eu gostaria de primeiro mostrar que a bagunça que foi feita pode ser desfeita. E depois então derrubar para fazer algo melhor ainda. Primeiro eu conserto, restauro. Aliás, os pais da igreja usavam exatamente essa expressão.
eles falavam, é necessário que haja uma recapitulação. Todo o território que Satanás puxou para si, tudo que ele usurpou precisa ser restaurado antes que seja posto abaixo para novos céus e nova terra. Porque o capítulo 21 começa, e eis então que faço todas as coisas novas, novos céus e nova terra. Todas as coisas antigas passaram. Mas o capítulo 20 está me dizendo que ainda na atual situação e nas coisas antigas, Deus vai dar uma última demonstração. De quê? Meu entendimento, aqui falo Davi, não posso garantir que seja o Senhor, mas meu melhor entendimento da palavra é de que ele quer mostrar, ele quer esvaziar qualquer desculpa que diga, eu não criei porque o mundo era mau, eu não criei porque não havia justiça, eu não criei. E ele vai estabelecer um reinado onde até ímpios vão ser subjugados à lei dele, a lei dele vai triunfar. E ele vai reinar de Jerusalém, com o cetro de ferro, com vara de ferro, com justiça e equidade. E de Jerusalém virá cura para as nações, fala de nações, fala que haverá nações, haverá uma série de nações vivas na terra, e eles vão buscar sabedoria em Jerusalém. E de lá virá a cura, e ainda assim vai ter gente que vai experimentar o reino aqui, e cujo coração vai continuar contra Jesus. Como? Vamos continuar lendo o texto. Aqui eu espero que seja claro que é o que diz o próprio Senhor. E não eu. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Os santos, tá? Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas como? Eles ressuscitaram? Sim. Lembra que eu perguntei do grande trono branco e tal? E foi uma pegadinha, mas às vezes a gente não presta atenção que são 2 tronos, 2 julgamentos distintos. E se eu disser para vocês que a minha tese, a minha teoria é de que tem 2 ressurreições? Vocês não aceitem, a não ser que eu mostre na Bíblia, tá? Mas e se eu mostrar na Bíblia que a Bíblia fala que há 2 ressurreições? Que há 2 momentos de ressurreição. Olha para o texto. Se você está com ele aberto, presta atenção. Se não, ouve bem o que eu vou ler. Os restantes dos mortos não reviveram até se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Opa! Lembra que eu falei agora há pouco? Ainda vão ter nações? Cristo vai estar reinando e vão ter nações? É óbvio, você poderia dizer, mas ele está reinando agora. Mas Satanás não está preso. Ainda não. E eu quero ver com esses olhos, ou com esses olhos ressurretos, que seria melhor ainda, porque seria uma bênção participar da primeira ressurreição, e se para isso eu precisar perder a cabeça quando a bagunça chegar, excelente, porque daí é a melhor garantia, né? Se eu for um dos decapitados, é a garantia que eu vou estar reinando com ele durante esse tempo. Mas fala que quando Satanás finalmente é solto de novo, ele engana as nações dos 4 cantos da terra. Tudo isso é de cumprimento na terra. E o que ele engana as nações para fazer? Olha só,
e sairá a reduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número delas é como a areia do mar. Eu não vou entrar em algumas curiosidades, porque são altamente especulativas, mas esses nomes Gog e Magog estão ligados aos nomes da antiguidade de certas regiões globais. Tá? Então a gente tem noção mais ou menos do que é, e quando fala os 4 cantos da terra, está falando com seriedade aqui. Tá? Então quando Satanás sai, ele engana as nações, e mais uma vez, mas dessa vez sem preposto. Sem intermediários, sem uma besta e um falso profeta. Ele mesmo engana as nações. Imagina, as nações estão vivendo sobre o reinado de Cristo. A capital do mundo é Jerusalém. E de lá ele executa justiça e manifesta cuidado, paz e justiça na terra. Gerida por ele mesmo e pelos seus santos, quiçá nós dois e outros, juntos. E tudo está bem no mundo, os problemas estão resolvidos. Ainda assim os corações estão rebeldes. Eu não quero esse reinado, eu não aceito esse rei. Eu não quero ninguém que determine o que eu preciso fazer. Eu quero a minha autonomia garantida. E Satanás vem e engana as nações. E essas nações se reúnem para o quê? Para pelejar contra a capital do reino global. Jerusalém. Porque, afinal de contas, o mundo todo está num projeto de criar um reino global, não está? Só que a capital vai ser na Babilônia, não em Jerusalém. Tá? E essa vai ser lançada no mar. Imagina a raiva quando, depois de 1000 anos, eles falam, pô, e agora aqueles cristãos que a gente odiava tanto, triunfaram e o reinado deles está aí, e o rei deles está lá em Jerusalém, que absurdo. Todo o nosso sonho de globalismo não deu certo e o deles deu. Que absurdo. E Satanás engana as nações, e as nações se levantam e tentam atacar os santos, a sede do reino e o próprio Jesus Cristo, que fisicamente reina sobre a terra, como líder e monarca absoluto. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ele não falou que era só por um pouco, que Satanás ia ser aprisionado por 1000 anos, depois ele teria de ser solto só por um pouquinho, e depois ele pega e é lançado no lago de fogo e acorrentado com cadeias eternas para nunca mais sair. O que esse período de reino de Cristo e sua igreja na terra prova? Prova que pessoas até mesmo submetidas às suas circunstâncias perfeitas e paradisíacas, que mesmo numa aldeia global gerida direito, a inclinação do coração ainda é dominante. Mas tem antecedente para isso? Tem precedente? Tem, no Éden. No Éden estavam em circunstâncias perfeitas e por ubris, por orgulho, desobedeceram a Deus. E Deus vai confirmar esse mundo nas trevas e na escuridão, quando depois de ter experimentado o reinado do seu Cristo, as nações ainda vão se voltar contra ele em rebeldia. E aí então, Satanás, preso, lançado no lago de fogo. E aí vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Agora sim, não é só uma situação geopolítica, não é só a recapitulação. Assim como o Pentecoste foi a inversão de Babel, agora a recapitulação dos reinos desse mundo. Agora já é na sala do trono.
Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Está vendo 2 livros aí? E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte. E essa é a segunda ressurreição geral para todos aqueles que estavam no mar, que estavam na terra. A terra lançou de volta seus mortos, o mar lançou de volta seus mortos. E os que estavam inscritos no livro da vida não foram julgados de acordo com suas obras, mas diante do grande trono branco, todo aquele cujo nome não estava inscrito na vida foi julgado com base no quê? Nas suas obras. Como que é lá em Daniel? Mene, quem lembra? Mene. Foste julgado e pesado e encontrado em falta. Esse é o preâmbulo para o que vem logo depois. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. A igreja, a nova Jerusalém. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Eu só não sei dizer, mas eu reconheço que qualquer metáfora que eu possa usar é inadequada, mas eu não sei dizer qual que é o bolo de chocolate e qual que é o sorvete, porque eu não lembro qual que eu gosto mais. Mas eu sei que um desses é o bolo de chocolate. Novos céus e nova terra. Mas antes dele ainda vai... Talvez seja como os franceses. Gi, me ajuda aí, não é, Gisela? Primeiro vem um queijo, depois da sua refeição vem um queijinho, né? E depois pode vir um mousse, uma coisa assim, uma sobremesa, não é? Então, eu acho que o capítulo 20 está me falando do queijo. Aquele queijo maravilhoso que vem para ajudar a fazer a transição do gosto da refeição para a sobremesa depois. Mas os dois são maravilhosos, e eu não quero só uma esperança, eu sou guloso, eu quero 2 esperanças. Eu quero ver esta terra, aqui, esse poder do mundo de hoje, curvado diante de Jesus Cristo. Eu quero ver toda a língua e todo o joelho se dobrando diante de Cristo, mesmo quem não tiver ele no coração. Sabendo a diferença de um usurpador, de um ditador como nós conhecemos hoje, e sabendo que Cristo governa com justiça e equidade, e tolera, ainda assim, pessoas que no seu coração tolera por um tempo, o rejeitam. Porque no capítulo 19 essa descrição é clara. Pessoas que vão viver sobre o reinado de Cristo nos 4 cantos da terra,
recebendo os benefícios políticos, e aí, Maurício, é aquela coisa que a gente já conversou um pouquinho de leve, aí esse é o momento que a cristandade vai, para mim, ser dominante. De fato, vai haver um momento no qual o domínio da cristandade vai ser cultural, político, econômico. E o mundo seguindo a lei de Cristo. Ainda assim, no coração, vai continuar havendo o pecado e a rebeldia daqueles que não conheceram a obra do Espírito Santo, a obra restauradora do Espírito Santo. Mas, de qualquer jeito, já é um preâmbulo maravilhoso saber que o dia da justiça vai chegar. Que não é só um dia de vingança na eternidade. Poxa, a gente apanha, sofre, nossos irmãos são degolados, quiçá você vê seu marido ser degolado, ele vê você perder a vida, abuso, chega no final, Deus vira e fala, agora morreu, vamos para a glória. Tudo bem, já é maravilhoso, agora ele vira e fala, não, primeiro eu te trago de volta para você ver a Jeripoca piar. E depois ainda te dou a restauração completa, novos céus e nova terra. Eu tentei ser bem cuidadoso de fazer a distinção daquilo que é o texto e não dá para fugir dele. E essas são algumas coisas. São 2 ressurreições, são 2 mortes, morte, tem a segunda morte. Se você tiver a curiosidade de olhar em Isaías, você vai perceber que a passagem é escatológica, está falando desse momento final, e que coloca ali, sim, eleitos, não só eleitos e não eleitos, mas parece que está colocando até mesmo glorificados e não glorificados convivendo, mas nesse ponto eu não posso bater muito o pé, mas onde o texto aqui é claro é, antes que novos céus e nova terra sejam constituídos, Cristo vai estabelecer um reino literal de alguma forma, no qual nações serão subjugadas, continuarão a existir, mas serão subjugadas, experimentarão um período de paz, e eu aposto de prosperidade, caracterizado por certas coisas como longevidade excessiva, e ainda assim, tirado o efeito de Satanás, prevalece o reino. Satanás é solto para que se revele a verdadeira motivação do coração das pessoas que antes haviam se submetido culturalmente, politicamente, ao reino do Messias, mas em seus corações não o conheceram. E esses se deixam enganar por Satanás mais uma vez, e junto com Satanás são lançados no lago de fogo, depois de julgados. Antes disso, o grande trono branco do julgamento. Eu espero que as perguntas sejam esclarecidas na hora de perguntas e respostas. Minha vontade era desenvolver um pouco mais, mas o tempo já urge.